Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Boníssimo dia, igreja. Como o Nani falou, essa uma fala do Elvis. Ele tornou essa fala a identidade da nossa igreja. A gente sempre fala boníssimo dia por causa dele. E hoje eu estou muito contente com o que foi ensinado até aqui. Eu estou muito contente porque eu tive a oportunidade de conversar com as crianças. Eu conversei sobre coisas maneiras, assim, sobre a ideia de fazer o dia novo, e viver um novo dia, acordar na manhã e viver tudo de modo novo. Tive a oportunidade de conversar com eles sobre isso e também tive a oportunidade de ouvir vocês cantarem uma música que, para mim, ela faz muito sentido há muito tempo, desde a primeira vez que eu a ouvi, que é a música do Rodolfo Abrantes. Ele fala: um menino nasceu como um filho e se nos deu. Ele é o próprio Deus. Isso resume um pouco daquilo que a gente vai conversar hoje. Eu, nesse ano, eu tenho refletido bastante. No início do ano, assim, a gente começa a refletir um pouco sobre a nossa vida, o que passou, o que ficou no 2023. E muitas vezes eu sentei com a Pietra antes da semana do Ano Novo, eu estava conversando com ela e ela falando assim: cara, eu amo o Ano Novo, eu acho maneiraço. E aí eu falei assim para ela: Pietra, para mim, o Ano Novo ele é só uma data. É só uma data comum, é só um momento onde a gente pode juntar a família em um feriado, é uma festa. E eu falei para ela que para mim não faria diferença se não tivesse esse dia, assim, né? Se a gente não celebrasse o Ano Novo. E aí eu pude conversar com ela, eu falei, e a Pietra ficou assim: como assim? Como assim? Como assim? Como assim para você não é tão importante? Eu falei: Pietra, na minha vida eu passei a vida inteira o Ano Novo andando de skate. Era um dia normal para mim. Eu virava a noite andando de skate com meus amigos, era só isso. E para Pietra não, ela passava um momento com a família dela. E por isso que fazia sentido para ela. E aí eu falei para ela assim: Pietra, para mim a melhor data do ano é o Natal. Nem meu aniversário é tão importante assim. Porque no Natal, para mim, foi ressignificado alguma coisa. Porque quando eu estava sozinho, sem a Pietra, ou seja, solteiro, o Natal era também um dia comum. Mas quando eu comecei a namorar com a Pietra, eu notei que a possibilidade de juntar a família e ser uma reunião legal. Porque quando juntava a minha família não era uma reunião legal, era uma reunião ruim. E isso me doía bastante. Então eu não gostava do Natal, e depois, quando eu fui convertido e eu comecei a me relacionar com a Pietra, deu tudo certo nesse sentido e a gente começou a celebrar os natais juntos. E eu ficava muito contente com o Natal. Eu falei: cara, Natal eu não abro mão. É uma data que eu não abro mão. E nesse processo, eu pude, no Ano Novo, conversar com a família da Pietra, porque a gente se reuniu. E ao conversar com a família da Pietra, eu pude citar algumas coisas que eu penso sobre essa ideia de renovo, sobre essa ideia de renovar a vida a partir de um certo ponto. Por que, que o ser humano precisa que o ano acabe? Por que, que Deus criou as estações? Para que a gente tivesse uma capacidade de olhar e falar assim: cara, eis que tudo se fez novo. Eis que as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. E
E nesse sentido eu conversei com a família da Pietra. Falei, olha, galera, esse ano pode ser um ano que vocês podem mudar tudo na vida de vocês. Assim como eu conversei com as crianças aqui hoje. Vocês podem mudar tudo na vida de vocês, mas também pode continuar na mesma. Pode continuar na mesma, mas aí vai de vocês. Eu não conseguiria viver em conformidade com isso, não. Eu não conseguiria viver na mesma. Se eu sei que tem algo errado em mim, eu vou querer consertar esse errado. E eu falei para as crianças hoje que com Jesus a gente olha para o dia sempre buscando um renovo, sempre buscando algo novo, sempre aprendendo algo novo. Acorda da manhã e fala assim, o que eu vou aprender de Deus hoje? O que Deus vai me ensinar hoje? E nessa manhã eu gostaria de levar vocês a conversar sobre algo que para mim pelo menos é novo, eu não sei para vocês. Para mim pelo menos é novo. Eu tenho estudado bastante sobre isso e tem sido novo tudo que eu tenho estudado, e eu resolvi compartilhar com vocês, porque ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma série. Eu fiz uma série com vocês, o Keco citou essa série, Seguir Jesus, o mais extraordinário projeto de vida, e essa série eu aconselho todo mundo a assistir, porque talvez eu nunca vou pregar como eu preguei naquela série. Eu nunca mais vou conseguir reproduzir aquilo ali. Porque eu acho que é o momento que eu mais mandei bem na minha vida, foi lá. E aí eu falei, daqui para frente eu não consigo fazer igual. Vai ser diferente. Talvez seja bom também, mas vai ser diferente. E aí eu aconselho todo mundo a ouvir, até pelo fato de ser algo que eu me esforcei bastante para fazer. Eu acho que vale a pena cada um de nós revisitar essa série, porque é importante a gente sempre estar se reciclando no que diz respeito a Jesus Cristo de Nazaré, porque a gente esquece. A gente esquece como é que Jesus caminha às vezes. E por esquecer como Jesus caminha, a gente tem um sério problema que é relatado nas Escrituras. A possibilidade do escândalo. Porque o escândalo ele é presente nas Escrituras. Os discípulos passaram por ele. Os judeus que estavam ali ouvindo Jesus passaram por ele. Os gregos, os gentios também. E nós até hoje passamos por esse escândalo. Então eu gostaria de convidá-los para a gente ler um texto. Abra, por favor, em João 13. Eu vou ler do verso 31 até 38. Enquanto vocês vão abrindo, eu gostaria de citar algumas histórias que aconteceu comigo para eu chegar nessa conclusão de falar sobre esse texto. Durante esse processo todo de fim de ano, a gente teve a possibilidade de organizar o projeto e dar o que a gente sonhava para as crianças e para as famílias dela. A gente conseguiu entregar para eles no Natal uma cesta básica completa. A gente conseguiu entregar para eles no Natal presentes. E não foram qualquer presentes. Foram presentes de ótima qualidade. E foi muito prazeroso olhar nos olhos das crianças no dia que eles receberam e perceber o quão felizes eles estavam por receber algo daquele nível. Caraca, mano, que parada maneiraça! E tudo foi escolhido a dedo, com muito carinho. Eu e a Pietra, a gente saiu, a gente foi comprar e tal. Também fizemos o café, a gente recebeu doação do café. A Lilian e o Pedro Gabriel doaram um bolo, as crianças amarraram o bolo. A gente recebeu doação de açaí, tem açaí até hoje. Eu falei pra galera assim, come açaí aí, porque esse açaí tem que acabar, rapaziada. Tem muito açaí ainda, come açaí até sair pelos ouvidos aí, porque tá osso, tem que acabar. E a galera se divertiu bastante e a gente ficou muito contente com isso. E nesse processo todo eu fui curado de certos escândalos na minha vida. Porque eu já fui escandalizado com a igreja. Eu já fui escandalizado por causa da igreja. E eu já vi a igreja me ferir muito no que diz respeito a esse tipo de atitude. Eu já vi igreja falar assim, olha, a família tal só vai receber cesta básica se aceitar o culto doméstico na sua casa lá, toda semana. Só vai receber doação se cumprir uma série de requisitos. E isso sempre me deixou indignado, porque eu tenho fome. E como as pessoas que precisam de uma cesta básica não vão ser julgadas dessa maneira? Tipo assim, mano, quem tem fome, já dizia o profeta popular brasileiro, que tem pressa. Né?
Quem tem fome tem pressa. A gente precisa comer. E isso me indignou, isso me trouxe revolta. E essa revolta, ela me botou numa situação ambígua. Eu poderia escolher me afastar da igreja pro resto da minha vida, ou eu poderia escolher permanecer na igreja e tentar fazer diferente de alguma maneira. E aí, na medida em que a gente vai conversando, as respostas vão vir a respeito dessas minhas decisões. João 13, verso 31, diz o seguinte: quando Judas saiu, disse Jesus, tecla SAP. Judas tinha acabado de estar na ceia com Jesus. Jesus falou assim, olha, aquele que botar a mão no prato junto comigo vai me trair. Judas colocou a mão no prato. Então, Jesus tinha acabado de falar que ia ser traído. Judas saiu justamente para planejar a traição. Judas meteu o pé para planejar a traição. E aí, quando ele saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde que o Senhor vai? Respondeu Jesus, para onde vou, vocês não podem me seguir agora. Mais tarde, porém, vocês me seguirão. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos porque suas misericórdias se renovaram essa manhã. Agradecemos porque nós temos a possibilidade de enxergar o mundo de modo novo e de fazer tudo de modo novo. E não estar em conformidade com a vida que a gente tem levado. Te agradecemos por essa possibilidade, Pai. E te pedimos que o Senhor entre no nosso coração e abra espaço no nosso coração para que a gente consiga compreender o que está sendo dito na celebração dessa manhã e que a gente consiga aplicar isso para a vida. No santo nome de Jesus é que nós fazemos essa oração. Amém. Amém. Quando Jesus fala de estar glorificado, para mim, quando eu era mais novo, na fé, eu não entendia muito bem, não. Eu tinha dificuldade, até porque é bem complexo, assim, se você ler o texto na tradução que eu li, na Almeida Revista Atualizada. Porque ele fala, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. É muito glorificar para entender. É muita glória. E aí eu ficava assim, meu irmão, não estou entendendo nada que essa parada tá falando. E a glorificação de Jesus, aqui, a gente precisa entender algumas coisas antes de entender o que ele está querendo dizer. Primeiro, ele está falando que exatamente no momento em que Judas vai traí-lo, ele foi glorificado. Na teologia, a gente pode dizer que o ápice da glorificação seria na cruz. Mas aqui no texto está falando assim, olha, agora foi glorificado o Filho do Homem. Agora quando? Quando Judas saiu para trair. E então, a glorificação de Jesus, ela está diretamente ligada à sua morte. Nesse verso, ele faz uma alusão a Isaías 49. Isaías 49, no verso 6, que diz, Tu és meu servo, por quem eis de ser glorificado. Note que o texto diz que no momento em que Judas saiu, Jesus foi de fato glorificado. E Jesus comunica que é uma contradição à cultura daquele tempo. Isso é uma contradição à cultura daquele tempo.
a sabedoria popular dos gregos e também dos hebreus não via esse tipo de situação como glorificação. Para eles, glorificação é você colocar num pedestal lá e ser louvado por todas as pessoas. E os gregos pensavam assim, os judeus também. Em momento algum, eles pensavam que era possível um homem se tornar Deus. Isso estava fora de debate para os gregos e tanto para os hebreus. Isso estava fora de debate, nem era discussão. Mas eles jamais pensaram na possibilidade de Deus se tornar homem. E quando Jesus fala da glorificação, também, eu acho que também é uma jogada de João, porque em João, no capítulo 1, verso 14, ele vai falar também sobre isso. Ele vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João fala isso, ele tá tratando do assunto principal do texto de João, a glória de Jesus. Por isso que João, o Evangelho de João, está o tempo inteiro falando, mostrando a divindade do ser de Deus, de Jesus, no caso, né? Mas, olha só, eu disse para vocês que eu tinha dificuldade de entender esses versos, 31 e 32. Mas quando eu li uma versão, que é a versão do Gene Peterson, a mensagem, eu consegui compreender um pouco. Aí eu li ele e o texto diz assim: depois que Judas saiu, Jesus declarou: agora o Filho do Homem é visto pelo que ele de fato é, e Deus é visto pelo que ele é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Como o André geralmente fala, a gente já ouviu bastante do André, fala que Jesus é Deus como ele é e o ser humano como deve ser. É basicamente isso. É basicamente isso que o texto está querendo dizer. A glória está nele, exatamente porque ele é Deus, ele é a glória, ele é. Ele está repleto dessa glória. Deus revelou a sua glória para Moisés em Êxodo. Lembra desse acontecimento? Que Moisés falou, não, deixa eu ver sua cara aí, seu rosto, deixa eu ver seu rosto. Aí Deus falou assim, você não vai aguentar não. E aí o Moisés falou, não, mas deixa eu ver. Aí ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, você vai se esconder atrás da pedra, tem uma fresta na pedra, eu vou botar minha mão e eu vou passar e você vai me ver através disso e vai me ver um pouquinho, porque se você me ver muito, você vai morrer, você vai ser dizimado e não vai conseguir suportar. E a gente lembra disso, isso está relatado em Êxodo do capítulo 33 ao 34. Embora muita gente ache que esse episódio específico é quando de fato Moisés viu a glória. Sim, ele viu. Mas a glória de Deus foi mostrada para ele de diversas maneiras ao longo de todos esses dois capítulos, 33 e 34. Ela foi demonstrada através do caráter de Deus. Como relatado em 33, no verso 19, no Êxodo 33, verso 19, que a glória de Deus ela é cheia de amor leal, fidelidade pactual, e isso é relatado no capítulo 34, no verso 6, como podemos dizer que a gente poderia dizer que isso seria a plena graça e verdade de Deus. E isso foi a demonstração de Deus, da sua glória para Moisés. Então não foi o ato ali de Moisés se esconder atrás da pedra e ver Deus passando. Então ele enxergou a glória dele através das ações de Deus, do caráter de Deus. Os discípulos também tiveram essa oportunidade. Só que eles tiveram essa oportunidade na vida de Jesus. E à medida em que caminha o Evangelho, a gente consegue perceber a glória de Jesus sendo revelada nos seus atos, nos seus sinais. E os discípulos também poderiam ver isso. E para mim é muito difícil falar que os discípulos não criam em Jesus quando Jesus foi lá crucificado. Na verdade, todo o enredo, todo o problema todo foi porque eles criam em Jesus. Porque eles criam em Jesus. Mas a gente pode dizer que o ápice, talvez, dessa glória, sim, lá na cruz também, a gente pode dizer, que é quando Deus derrama o seu amor, o seu grande ato de amor,
ou melhor, a expressão suprema do amor de Deus por todas as pessoas, pode ser o momento em que Jesus está lá na cruz. Mas a vida dele também teve muita questão da glória dele. Ele demonstrou muita coisa. Os judeus esperavam que a glória de Deus fosse manifestada com um grande espetáculo, fogos de artifícios, Deus indo do céu, carruagens de fogo, muita pirotecnia, muitas coisas, e não foi assim que Jesus se manifestou. Jesus se manifesta como Deus se manifesta a Moisés, através do seu amor pactual, através de um relacionamento, através de viver com. Por isso que em João, quando ele fala que o verbo habitou entre nós, a palavra habitou, o Nani gosta muito dessa palavra, que é tabernaculou. Ou seja, a gente poderia colocar assim, viveu com, morou no meio da gente. Deus morou aqui. Morou no meio da gente, ele vive com a gente. Então, Jesus se demonstra dessa maneira. E quando olhamos para Jesus, a gente esquece muita coisa. A gente esquece de olhar a contemporaneidade de Jesus. Ou melhor, os seus contemporâneos. Como que os judeus enxergavam Jesus? Como é que eles enxergavam Jesus? Como que os discípulos enxergavam Jesus? Eu enxergo Jesus hoje, século 21, 2000 e blá, os anos passaram. Mas a gente precisa perguntar para os judeus como que eles enxergavam Jesus naquele tempo. Para eles, Jesus era um homem qualquer. Como quando ele estava em Cafarnaum, eles disseram assim, mas não é esse aí o filho de José lá, o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago, Simão? Não é? As suas irmãs não andam aqui com a gente? Pô, da onde que veio isso tudo aí que ele está fazendo? E eles achavam estranho. Então, e esse texto que relata essa história dele em Cafarnaum, no final diz assim, e escandalizavam-se nele. Afinal, o que significaria escandalizar-se em Jesus para os seus contemporâneos? Como eu disse anteriormente, os judeus eles não criam na possibilidade de um homem se tornar Deus, e muito menos na ideia de Deus se tornar homem. Muito menos na ideia de Deus se tornar homem. Com isso, Jesus, ao manifestar a sua glória, era motivo de ofensa para a teologia e os paradigmas religiosos daquele tempo. E para a filosofia também. Os seus contemporâneos se encontravam em lugar de escândalo. Isso não cabe. Isso não cabe dentro das minhas doutrinas. Mas entenda que o escândalo, até certo ponto, ele é necessário para a fé. Tá? Todo mundo passa por escândalo. Todo mundo vai passar. E tem que passar, porque ele é necessário para a fé. Kierkegaard, inclusive, eu trouxe até o livro que ele fala sobre isso. Eu aconselho, quem tiver, pode ler, que é bom. Quem tiver oportunidade de ler, pode ler, que é bom. Muito complexo. Eu leio muito devagar esse livro aqui, porque eu leio uma frase e eu falo assim, irmão, esse cara tá tirando onda com a minha cara. E aí, depois de muito tempo, eu vou lá, entendo, aí eu falo, não, beleza, entendi o que ele está querendo dizer, vamos pro próximo. Aí pro próximo eu acho que eu sou mais burro ainda, que eu falo, pô, tá de sacanagem, eu não entendi o anterior. Mas esse livro é um ótimo livro, e ele defende nesse livro que todos vão passar por esse escândalo, todos vão passar por essa possibilidade de escândalo. Tantos que creem em Jesus, como aqueles que não creem. E aqui, no momento onde Jesus está encarnado na história, as pessoas tiveram esse mesmo dilema. Eles tiveram em contato com esse escândalo. E tanto os discípulos como os fariseus que não criam neles. E Kierkegaard diz que se alguns se escandalizavam pela afirmação que Jesus era Deus, outros, que eram seus discípulos, se escandalizavam porque Jesus era homem. João Batista é um exemplo disso. João Batista é um exemplo disso. João Batista, ele manda os seus discípulos ir lá perguntar para Jesus se era Jesus mesmo. Ele falou, não, vai lá, pergunta lá, porque não é possível, até agora eu não estou vendo nada demais. E a resposta de Jesus é extraordinária, ele fala assim, olha só, olha aí. Ele não responde, na verdade, ele fala, olha aí, diz lá para João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Diz lá, todo mundo está sendo curado. E João Batista, ele demonstra a dificuldade de crer que Deus se tornou homem e que vai agir dentro da sua humanidade. Dentro da sua humanidade.
E isso que leva os seus discípulos a irem de encontro com o escândalo. Isso que é o que leva. Enquanto o mundo cria que o Todo-Poderoso só poderia se manifestar de forma extravagante, o Evangelho caminha na contramão e demonstra que a grandeza de Deus está na humildade, na humilhação. Meu primo, no almoço de Natal, eu fui visitar a minha tia porque era comum a minha vida inteira, todo Natal eu visitar a minha avó. A minha avó, e ela faleceu no início do ano de 2023. O último Natal que eu passei com ela foi em 2022. E esse ano, a família falou assim, não, a gente vai continuar se encontrando, porque todo mundo ia visitar a minha avó. E beleza, fui para casa da minha tia no almoço, para a gente almoçar junto. E aí meu primo, estava conversando com a minha tia é de igreja, é da presbiteriana, muitos anos, e criou seus filhos na presbiteriana. Mas, com o passar do tempo, eles saíram das igrejas e foram fazer outras coisas. E o meu primo, no almoço, ele falou assim, cara, você que me perdoa. Ele olhou para mim e falou assim, Guilherme, você que me perdoa, você que sabe das coisas, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas Jesus foi uma criança, foi um neném, fez cocô na fralda, a mãe dele teve que limpar, fez arte, ele fez um monte de coisa que criança faz, não fez? Eu falei, fez. Ele, por que um monte de gente aí acha que não? Aí eu falei assim, pois é justamente porque a sociedade cristianizada diz que Jesus é Deus, também diz que Jesus é homem, mas não admite isso. Não admite que Jesus é homem. Não admite. Porque ao admitir que Jesus se fez homem e ele era tanto homem como Deus, muita coisa teria que mudar na sociedade. A gente começaria a ter que tratar as pessoas, os seres humanos, como seres humanos. A gente teria que tratar as pessoas como Jesus tratou. E eu já ouvi muita gente falando que o que Jesus ensina não é para todo mundo fazer, não. Nossa, você lê o Sermão da Montanha ali, você fala assim, caraca, essa parada aqui é extraordinária. Aí vem um indivíduo e fala assim, não, mas isso aí não é para seguir assim, não. Aí eu falo assim, ué, como assim não é para seguir assim, sabe? Eu tenho um amigo que a gente anda de skate, desde que eu comecei a andar de skate, ele anda de skate comigo. E aí, ele era um cara complicado, porque ele cresceu na igreja, mas ele não podia ver uma menina. Ele não podia ver uma menina que ele tinha que dar em cima da menina. E era essa a vibe dele. E teve um momento que ele estava num relacionamento e ele era assim, mano, tudo que se mexia, ele ia lá dar ideia. Era literalmente isso. Tudo que se mexia, ele estava lá, sentava do lado, começava a conversar. Parava de andar de skate, você estava na arquibancada e ficava lá. O dia inteiro na cabeça da menina. E aí teve um dia que eu falei pra ele assim, depois que eu fui convertido, eu falei assim, mano, essa parada aí é falhada, mano. Essa parada é falhada. E aí ele levou um susto assim, eu falei, pô, mano, lê esse texto aqui. Aí eu abri Sermão da Montanha, pá, falei assim, pô, se o seu olho te faz pecar, arranque-o fora, que é melhor você entrar cego de um olho no céu do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. Aí ele falou, não, mas essa daí não é assim, não. Aí eu falei, não, é óbvio, véio, você não vai arrancar seu olho, mas é isso daí mesmo, tá ligado? É isso daí mesmo. Se você está fazendo algo que te faz pecar, pare, interrompa, porque é melhor você entrar porque você parou de pecar, ou seja, teve que abrir mão de alguma coisa sua para parar de pecar, do que você ser jogado por inteiro no inferno. E aí ele falou, não é isso aí não. Porque meu pastor falou, e é muito engraçado, o pastor dele fala mais do que a Bíblia, e era isso. E aí ele falou, o pastor falou que nem todo mundo Jesus não falou para todo mundo no Sermão da Montanha, só falou para os 12 dele, lá era só os 12, era só os especiais. E aí eu fiquei olhando para ele, tipo assim, mas você não se considera discípulo de Jesus, não? Ele considera, logo você está incluso. E é isso, a sociedade pensa assim, infelizmente. Então, para o crente é escandaloso Jesus ser homem. É escandaloso Jesus ter ensinado o que ensinou sendo um homem, mostrando que dava para viver daquele jeito. É escandaloso.
E especificamente ser Jesus, né? Porque Jesus foi extraordinário, como ser humano também. O texto nos mostra de cara um escândalo. Jesus que diz que é glorificado logo após a ida do traidor planejar a sua traição. No pensamento do crente, Judas ele mereceu o fim que teve. Que ele morra lá no inferno, lá, que ele fica lá sendo torturado no inferno lá o tempo inteiro lá, pelo ato que ele cometeu. Traiu Jesus, pô. Quem que traz Jesus? Quem que traz Jesus? Mó vacilão. O crente pensa assim, que o Judas com certeza vai para o inferno, vai lá arder no inferno, e ele tem que arder no inferno. O crente pensa assim. E é interessante que Jesus fala exatamente algo, ele fala algo nesse texto, logo após a saída do traidor, que é contrária a esse pensamento. O Kierkegaard diz que perdoar pecadores é, no sentido mais decisivo, uma qualificação em termos de Deus. Ou seja, é uma... Se a gente fosse colocar, é o ISO 9000 em Deus, ISO 14000, sei lá. Mas se alguém tem apenas uma figura fantástica de Jesus, ou seja, só uma figura divina de Jesus, Jesus só perdoou porque ele era Deus, se alguém tem esse pensamento, talvez ache bastante adequado perdoar sem ter consciência da possibilidade do escândalo, traduzindo, sem ter pensamentos ruins acerca da pessoa que cometeu o pecado, que precisa do perdão. Isso só o qualificaria como um ser humano normal. Normal. É fácil eu perdoar a minha esposa que gasta demais na fatura do cartão. É muito fácil. É muito fácil, pô. Só vai mudar o orçamento da família, a gente vai passar um perrengue aqui, a gente resolve. Só passou do limite. Muito fácil. Difícil mesmo seria perdoar se ela tivesse me traído. Difícil mesmo seria eu perdoar se ela tivesse me traído. Porque o pensamento sobre ela em relação ao gasto excessivo seria... Eu nem pensaria. Só falar, pô, você vacilou, mas tá bom. Vida que segue. Não ia ser tão considerado como um pensamento de uma pessoa que acabou de te trair. E note que Jesus ele disse que ele ia ser traído. E logo após da saída do traidor, ele diz para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisso serão vocês conhecidos por meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O novo mandamento, que é o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, verso 9, que é o que resume toda a lei. Em Tiago 2, 8, diz que a lei rege, ou seja, é o mais importante. Jesus, ele não falou isso nesse momento à toa, não, porque na verdade Jesus nunca fala à toa. Eu falo à toa, caramba, e eu gosto muito de falar. E se deixar, eu vou falando. Mas Jesus nunca fala à toa. E é muito interessante isso. Ele quis dizer que o amor dele causa escândalo. E que, diante do escândalo, muitos optariam para a rejeição da mensagem transformadora. Muitos rejeitariam. E que os discípulos seriam conhecidos por superarem esses escândalos. Vocês têm que superar isso e reproduzem isso, o meu amor, e vocês serão conhecidos por causa disso. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por mim. O amor, ele deve ser a marca distintiva dos discípulos de Jesus. Já viram um passaporte? Está lá a sua nacionalidade lá, brasileiro. Pega lá o passaporte brasileiro, você vai lá para outro país, todo mundo te conhece como brasileiro porque está lá escrito no seu passaporte. O passaporte do discípulo de Jesus deveria vir escrito amoroso. Amoroso. E isso seria o suficiente para que as pessoas olhassem e falassem, esse aí faz parte do reino de Deus. Esse faz parte do reino de Deus. E uma conversa que eu tive uma vez, eu estava andando de skate, e quando eu estou andando de skate, eu quero andar de skate. Dificilmente eu paro para conversar com as pessoas. Mentira.
Meu irmão olhou para mim ali, eu paro muito para falar com as pessoas, isso é verdade. Mas, quando eu quero muito andar de skate, eu não paro, tá? Esse é o ponto. Eu não paro. E eu fico para cima e para baixo. E teve um dia que eu tava nessa vibe. Eu queria andar muito. Eu falava, não, vou andar para cima, para baixo, pá. E eu não parava de andar. E aí, eu tinha um grupo da galera do skate que tava conversando. E umas irmãs que não são do skate, só tava lá no meio. E elas estavam conversando sobre religião. E como, sei lá, 70% desse meio underground da sociedade, eles se dizem ateu. E isso é fato na nossa sociedade. E aí essa irmã que tava, tinha uma irmã que estava lá no meio, assim, e ela se dizia muito ateu. Muito ateia, acho que é ateia que é o feminino, é ateia. Ela se dizia muito ateia. E ela começou a falar um monte de coisa, e ela falou justamente sobre amar o próximo. Ela falou assim, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo, se eu nem me amo? Aí eu olhei, eu fiquei vendo aquilo, e aí a galera conversando, falando sobre isso, e aí um levantou e falou assim, o Fleming é crente, pergunta para ele aí. Aí eu fiquei naquela assim, eu falei, é, então, tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí ele falou, não, mas e se eu não me amo? Tem gente que não se ama. Aí eu falei, então, Jesus mudou isso daí. Em João 13. Ele fala que não é mais como a si mesmo, não. Agora você vai amar o próximo como ele amou, a ponto de dar a vida por. Aí ela falou, isso é absurdo. Eu falei, exatamente. É absurdo. É absurdo. É impossível de crer sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível de fazer sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível. E Jesus, ele ensina o amor pelos inimigos. É impossível amar seus inimigos, gente. Não faz sentido amar o cara que está querendo te matar todo dia. O cara acorda pela manhã e fala assim, como é que eu vou matar o Guilherme hoje? É impossível. Só é possível porque o amor de Jesus entra em nós e ele faz por nós. E aí o mandamento de amar o próximo não era novo. Nada novo. Isso estava escrito na lei. Outras culturas também falavam sobre isso. Novo mesmo era amar como Jesus fez. Ah, isso é novo. Isso é novo. Jesus amou aquele que o traiu. Ele não falou sobre o amor no momento que ele falou à toa. Ele falou justamente depois que Judas ia trair. E ele falou para a gente amar a esse ponto. Mesmo sabendo da traição, a gente continua amando. Pedro, por sua vez, não entendeu nada que Jesus falou. E a gente julga muito Pedro. É muito fácil julgar Pedro, né? Porque a gente não está no lugar dele. Mas eu, em certa medida, eu entendo o que Pedro estava passando. Pedro aí não entendeu o que Jesus estava falando, num todo, assim, não entendeu. Ele não entendeu. Como eu também não entendi quando eu li a parte da glorificação, ele também não entendeu, não. Né? Mas eu tenho a oportunidade de ler o que está escrito, ler outras versões. Ele não tinha, não. Ele só ouviu de Jesus e ficou por isso aí mesmo. E aí ele falou assim, mas onde que o senhor vai? Como assim eu não posso te seguir? Claro que eu vou te seguir, eu dou minha vida por você. Eu dou minha vida por você. E a gente geralmente julga Pedro nessa situação. Mas pensa comigo. Você está no lugar do Pedro agora. Você é Pedro. Você é Pedro. Jesus está na sua frente. Na frente de todos os discípulos. E você viu Jesus fazer milagres. Você viu curar pessoas. Você viu ele falar coisas que explodem em sua cabeça. Mano. Pum. Você viu ele amar pessoas do jeito que você nunca viu alguém amar. Você fala assim, mano, com certeza esse cara é Deus. Com certeza ele é Deus. E você tem certeza que ele é. E você foi ensinado que Deus, quando viesse o seu Messias, viria para governar, para tomar tudo. Viria para ser uma figura política de extrema importância para o mundo. Libertaria o povo judeu dos seus algozes. Traria libertação para todas as nações. Você foi criado nessa cultura, você estava pensando isso. Mas aí, este homem que está diante dos seus olhos, Jesus Cristo de Nazaré, ele está na sua frente. Você viu ele fazer milagres, você viu tudo isso. E você foi ensinado dessa maneira.
E ele fala assim, eu vou ser glorificado, rapaziada. Que glorificação é essa que você vai imaginar? Você ia imaginar que Jesus ia pegar a sandalinha dele, ia andar ali por Jerusalém e falar assim, rapaziada, tudo meu agora, tá tudo no meu nome, quem manda aqui sou eu, vaza quem tá aqui, vaza Roma, vaza geral, que agora é eu que mando. Não é essa a glorificação que você imaginaria? Então por que a gente julga Pedro? Então Pedro, ele foi avisado que ele negaria. Ele foi avisado que ele negaria. Jesus fala assim, olha, Pedro, eu tô ligado que você vai me negar, mas fica tranquilo, você vai me negar. Ainda antes que o galo cante 3 vezes. E a maneira que Jesus falou foi justamente pela maneira que Pedro respondeu a Jesus anteriormente. Porque em outro texto, Pedro fala assim, olha só, eu não. Todo mundo aqui, ó, pode se escandalizar em você, porque eu uso a palavra escandalizar. Pode se escandalizar em você. Eu? Jamais. Deixa comigo. E quando a gente fala deixa comigo é que vai dar tudo errado. Deixa comigo. Eu não. Aí Jesus fala assim, não, na verdade você vai. Você vai ser o primeiro se bobear. E antes que o galo cante 3 vezes, você vai ter se escandalizado, você vai ter me negado. E quando Pedro nega, o fato dele fugir depois e sumir, parar de fazer aquilo que Jesus mandou que ele fizesse, isso só foi possível porque ele tem todo esse arcabouço de pensamento sobre Jesus. Jesus é Deus. E aí, como que o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que pode todas as coisas, está sendo humilhado e não está fazendo nada? Será que ele não pode fazer? Se ele não pode fazer, muito menos eu. Então, Pedro dá de cara com o escândalo. Ele dá de cara com o escândalo. Ele fala assim, ué, eu sei que Jesus é Deus, mas ele está sendo humilhado. Traduzindo, eu não consigo compreender que ele também é homem. E como que pode um Deus se permitir passar por todas essas coisas? O Deus Todo-Poderoso. Na cabeça dele, ele estava assim, meu irmão, os planos de Jesus faliram. Acabou. Jesus fracassou. Se Deus fracassou, quem é que vai salvar agora? E agora a gente não tem mais jeito não, rapaziada. E Pedro nega justamente por causa disso, porque ele se enxerga impotente, ele não pode fazer nada para salvar Deus. Quem é que salva Deus? Como assim? E aí ele fala assim, meu irmão, perdi. E aí, quando ele é questionado, interrogado, ele está nesse impasse, nessa possibilidade do escândalo, e aí ele fala assim, não conheço não, porque ele tem medo. Por causa da sua frustração, o escândalo fez ele cair na frustração pela sua impotência. Ele viu que ele não tem poder de nada, e ele ficou com medo. Então a gente pode dizer que ele negou porque ele se viu impotente. Seguindo a linha de Kierkegaard, o escândalo ou ele imobiliza a sua fé, ou ele potencializa a sua fé. Há essas duas possibilidades. Em um outro texto, diz, ainda essa noite todos vocês se escandalizarão de mim. Mateus 26, 31. Pedro fala, não, eu não. Eles aí podem se escandalizar, eu não. Essa super confiança de Pedro demonstra a insegurança que ele tinha. Ele não tinha certeza daquilo ali. E quando a gente olha um pouco para a psicologia, a gente vê que quando o cara se afirma demais, quer dizer que tem um problema ali. Pedro era esse cara, se afirmava muito. Eu jamais, senhor. A galera aí, esses caras aí é tudo falhado. Então ele tinha inseguranças. E quando a realidade se apresenta de maneira diferente daquilo que a gente idealiza, porque a gente idealiza muita coisa, a gente idealiza. As coisas começam a complicar para a gente. Porque quando temos uma confiança exacerbada, como detentores da fé, do conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré, eu aqui sei sobre Jesus.
Eu é que sei sobre Deus, como foi a atitude de Pedro. Eu é que sei. Pode ter certeza que a gente vai ser confrontado com a possibilidade do escândalo rapidamente. A gente vai ser confrontado. Para Jesus, foi um terrível sofrimento. Imagina, ele tem que passar por tudo que ele passou para ser objeto, para ser sinal de escândalo, para depois se tornar objeto de fé. Então, o sofrimento que ele chegou a suar sangue. E a glorificação de Jesus, ela está diretamente interligada com essa possibilidade do escândalo. Se até aqui você ainda não compreendeu o que de fato é esse escândalo, como o flamenguista tem dificuldade para entender as coisas. Se fosse vascaíno, pega assim na hora. O vascaíno pega na hora. O flamenguista não, ele tem dificuldade. Mas podemos dizer que o escândalo é quando a gente encontra o Deus real e coloca lado a lado a imagem que a gente tem de Deus com o Deus real. E a gente enxerga que esse Deus não cabe nessa imagem que a gente criou dele. Ludwig Feuerbach, que é um filósofo ateu alemão, ele falava sobre isso. Ele falava assim, olha, os crentes, eles criaram um Deus à imagem e semelhança deles. Um Deus que correspondia às suas próprias vontades, seus próprios desejos, idealizações, suas próprias doutrinas. O Deus dele cabe dentro da doutrina deles. Ou melhor, um Deus domesticado, né? O Gandhi também fala um pouco sobre isso. O Gandhi fala assim, olha, o Cristo de vocês, pô, extraordinário, mas o fã-clube estraga todo o processo, né? Estraga tudo, justamente porque o fã-clube não cria no Sermão da Montanha como o Gandhi cria. Olha que doideira. Gandhi resolveu fazer o negócio acontecer e os crentes mesmo falaram, não, isso aqui não é para todo mundo não. Então, o escândalo é quando a gente bate de frente com Deus, de fato, e passamos a ver a verdadeira face de Deus, como Moisés viu, o caráter de Deus. E notamos quão conflitante é esse Deus real com o Deus que eu idealizei, aquele que é ideal para mim. Eu já passei por isso. E eu não estou falando isso porque, eu depreendi do livro aqui e eu estou falando isso. Não, eu estou falando isso porque isso já foi presente na minha vida. Teve um tempo bem obscuro na minha caminhada com Cristo que eu estava passando por essa possibilidade do escândalo. E quando a gente passa pela possibilidade do escândalo, eu, por exemplo, no meu caso, eu confesso que assim como Kierkegaard relata, a minha fé ficou imobilizada. Ela ficou imobilizada, senão ela morreu. Ela morreu. A possibilidade de escândalo ela pode tanto matar a sua fé, imobilizar a sua fé, como pode potencializar, vivificar. E a minha fé foi nesse sentido. Eu fiquei diante do escândalo e não soube lidar. Soube lidar com essas questões. E, como eu disse para vocês no início, a minha solução foi aceitar que Jesus era Jesus e não era aquilo que eu pensava de Jesus. Porque, por exemplo, eu olho para vocês, tem em mim algo que eu penso sobre vocês, cada um de vocês. Mas nem sempre o que eu penso confere com a realidade. Porque a minha interpretação pertence só a mim. E ela não pertence a você. Há uma música que eu gosto muito, que é do Síntese, e ele fala assim, não me define não, porque ao me definir você me nega, ou melhor, você me pega para você. Não faz isso não, não me define não. Aí a gente define Deus, a gente define Jesus. A gente fala, não, Jesus é assim, Jesus é assado, Deus é assim, Deus é de tal jeito. E eu não sei se você já experimentou passar por isso, de olhar para Deus do jeito como Ele é, como Ele está se apresentando para você agora. E falar assim, meu irmão, não tem nada a ver com aquilo que eu pensei dele. E você já deu de cara com a glória de Jesus? Já viu que ele não era nada daquilo que você imaginava? Já conseguiu passar por situações onde Jesus falou para você assim, você tem que amar esse cara aí. E você queria xingar o cara de tudo quanto é nome. Você tá lá dirigindo o carro lá, o indivíduo fechou você, e você queria lançar aquele palavrão, mas aí vem aquela voz de Jesus no seu ouvidinho assim, e fala assim, opa, o que você vai fazer aqui agora?
Você vai xingar o cara? Você vai deixar essa parada entrar no teu coração? Você vai? Ô abençoado, porque crente mesmo, não ia falar se já teve vontade de xingar alguém. Porque crente não fala, mas pensa. Se você é crente, você não vai falar que você teve vontade de xingar alguém. Você vai falar? Falar aqui na igreja? A galera aí vai te julgar, tô zoando, vai não. Mas fique em paz em relação a isso, porque quando a gente entra no meio do escândalo, há possibilidade de retornar. C.S. Lewis ele fala que quando a gente está andando no caminho errado, progresso é quando a gente se dá conta e volta, retrocede. Então a gente tem essa possibilidade de se dar conta e voltar, mas só fica escandalizado quem não se permite quebrantar. Pedro se permitiu quebrantar, mas também com muito custo, com muito custo. Pedro permitiu ser quebrantado. Mesmo que você tenha tomado caminhos que te afastam de Jesus, que te fizeram fugir, como Pedro fugiu, te fizeram você voltar para a vida que você tinha antes de conhecer Jesus, fique em paz que ele vai ao seu encontro. Ele vai atrás de você. E ele vai falar assim, ô, Guilherme, fala com o Pedro Gabriel que eu quero conversar com ele. Fala para ele lá que eu quero conversar com ele. E aí eu vou chegar lá na casa do Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, Jesus quer falar com você, meu irmão. Você abre espaço aí, porque Jesus vai chegar e vai falar contigo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele teve a possibilidade do reencontro com Jesus. Jesus estava esperando ele de braços abertos. Mas o lance é que Pedro estava tão frustrado e tão enrijecido na sua frustração que Jesus teve que perguntar para ele 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Aí Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, não, o senhor sabe que eu sou seu amigo. Por que ele respondeu isso? Se a pergunta é, se tu me amas? Faz sentido. Aí Jesus vai e fala assim, Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu sou seu amigo. Aí no final Jesus fala assim, Pedro, tu é meu amigo? Aí Pedro, o senhor sabe que eu te amo, né? O senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus, ele está fazendo isso o dia inteiro com a gente quando a gente está no escândalo, dentro do ambiente do escândalo. Quando a gente está escandalizado, ele fala assim, ô, mano, tá tudo bem entre eu e você? Quer dizer, entre você e eu? Porque comigo tá tudo resolvido. Eu é que te falei que você ia fazer isso daí, cara. Eu é que te falei, eu tô te falando aí que você vai vacilar mesmo. Pra mim tá tudo bem. Mas pra você tá tudo bem, cara? Aí o Pedro, a resposta dele foi, não, tá bem. Mais ou menos, né? E aí ele foi sendo quebrantado à medida em que Jesus vai questionando. E Jesus está o tempo inteiro falando a mesma coisa com a gente, cara. Tá tudo bem com você? Você pecou, mas tá tudo bem com você? Sim, em relação a mim, sabe? Quando eu vacilo, a minha vontade maior é falar assim, mano, como é que eu vou me apresentar diante de Jesus, velho? Não faz sentido nenhum. Eu não pude fazer nada quando ele estava lá na humilhação. E quando eu fui humilhado, eu não aguentei não, mano. E eu revoltei, pirei com a galera, mandei uns aí ir pro inferno. Eu xinguei a galera, eu pensei, né? Que crente não xinga, pensa. Chamei de abençoado. Enfim. E a minha vontade é assim, eu não quero me encontrar com Jesus, não tem nem roupa para vestir na frente dele, não. Não sei nem o que eu vou fazer. E Jesus está falando assim, cara, tá tudo certo, mano, eu te perdoei. Tá tudo certo. Você vai me negar. Você vai estar de encontro com esse escândalo. Você vai. Mas você tem a possibilidade de não escandalizar. Você tem a possibilidade de não me idealizar. Você tem a possibilidade de não me definir, de não me pegar para você. Não ser o detentor de Jesus Cristo. Nossa, a gente acha que Jesus está aqui, ó, na Bíblia. A gente acha que a Bíblia é detentora de Jesus Cristo de Nazaré. E não cabe nem na Bíblia, meus amigos. O próprio João fala que se pudesse escrever sobre Jesus, os atos dele em vida, não haveriam livros que caberiam na terra. Pô, se o que ele fez, não caberia na terra as coisas escritas,
Imagina quem ele é. Não faz sentido. Deus não cabe na minha e na sua idealização, e muito menos em doutrinas, em ensinamentos, em escritos. Deus não cabe nisso. Deus é para além. E se Deus é para além, a possibilidade de escândalo é diária. A possibilidade de estar em confronto com isso o tempo inteiro é diária, mano. Porque muitas vezes eu vou achar que Jesus, em tal situação, faria de um jeito, mas aí ele vem e fala assim, opa, não, aqui não. Algumas vezes eu estava conversando com o Bruno e tinha um momento que a menina veio perguntar pra gente se tatuagem era pecado. Pra gente é resolvido. Ah, pecado só se for de rena. A gente faz essa piada. Por quê? Porque é mentira. A gente não conta mentira, a gente não combatua com mentira. E aí o Bruno fez, ele ia fazer essa piada, eu falei, não, peraí. E aí o Bruno olhou para mim, aí eu expliquei para a menina lá, eu falei, não é não, com todo o cuidado do mundo. E aí depois eu chamei o Bruno no canto e falei assim, Bruno, fraga a ideia, essa piada se aplicaria para gente que está de maldade no coração. Aí a gente lança uma piada dessa. Mas para gente que está com uma dúvida honesta, não é essa a resposta que Jesus daria não, mano. Aí o Bruno olhou para mim e falou, pô, pode crer. Isso é uma possibilidade de escândalo. O Bruno poderia falar assim, ih, você tá maluco, tô só brincando. Mas não, ele teve a possibilidade de voltar e falar assim, não, pô, pode crer, mano. Porque se eu respondesse dessa maneira aqui para ela, talvez ela teria mais ferida ainda em relação a isso. Nem tudo dá para brincar. E a gente precisa perceber as situações. Então, nessa manhã, eu gostaria que a gente saísse daqui com um olhar para a vida diferente, com um olhar de olhar para Jesus e tentar enxergar Jesus de verdade. Porque, na verdade, ele nunca vai se revelar 100% a você, a não ser no glorioso dia. Mas ele vai se revelando aos poucos. E à medida em que ele vai se revelando, deixa ele ser revelado. Não fica com esse pensamento de que você é que sabe sobre Jesus. Às vezes vai vir uma irmã que é ateia e vai falar coisas que você nem pensou sobre Jesus e fala, pô, pode crer, mano. Porque Jesus não está circunscrito ao seu ambiente, à sua área de conhecimento. Não tá limitado a isso, não. E você vai lá no indígena, lá no cantão lá, o cara nunca ouviu falar de Jesus Cristo de Nazaré e vai falar coisas mais de Deus que os crentes dentro das igrejas, já que não falaram a vida inteira. E aí você vai falar, caraca, mano, Deus é grande. Porque Deus não cabe dentro de uma caixinha. Se ele não cabe em templos feitos com mãos humanas, ele não cabe dentro da minha mente também, não cabe dentro do conhecimento que eu tenho acerca dele. E se é que eu tenho alguma coisa, eu estava falando com a galera aqui, as crianças aqui, eu falei assim, olha, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais eu percebo que eu não sei de nada. Eu não sei de nada, mano. De nada. E é a mesma coisa em relação a Jesus, eu não sei de nada. E como eu não sei de nada, eu estou aberto a saber. Eu estou aberto a enxergar. Estou aberto a procurar Jesus nas coisas. E falar assim, pô, será que isso daqui é de Jesus mesmo? E tal. Aí eu vou lá e olho, vejo as escrituras, oro, aí Deus fala, não, essa parada aí, assim, assim, assado. Eu falo, pô, maneiro, maneiro. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem em situação assim, de escândalo, e darem de cara com a glória de Jesus, abram espaço no coração de vocês para que vocês consigam enxergar e perceber Jesus de fato. E deixar Jesus falar o seu coração. Deixa Jesus falar o seu coração. Como a música do Rodolfo Abrantes, não há nada mais escandaloso no mundo do que Deus ter nascido numa manjedoura, ter se feito criança, frágil, impotente, que precisa de cuidados de outros, ter nascido numa família pobre, não ter lugar nem para nascer. Ele não tinha lugar para nascer, rapaziada. Isso é escandaloso. E se isso já está para além da nossa compreensão, imagina as outras coisas. Se a gente não consegue compreender isso. Então, nessa manhã, que a gente possa sair daqui
olhando para a vida, olhando para os atos de Jesus, abrindo espaço para que, no meio dos escândalos, porque eles vão acontecer, a gente opta para ser quebrantado, curado e aceitar o caráter de Jesus, a glória de Jesus na nossa vida. E que a gente possa reproduzir isso, a maneira que a gente vive, porque tudo isso que eu falei é aplicável para a nossa vida também. Tudo isso que eu falei é aplicável para a nossa vida também. É possível a gente ser como Jesus, amar como Ele amou. Então ame. Que o escândalo que venha na sua vida seja para potencializar a sua fé. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos guie em segurança aos nossos lares nessa manhã e faça com que a gente abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente enxergue de fato os movimentos de Jesus. O verdadeiro Jesus, não aquele que a gente idealizou, não, mas aquele que realmente se apresenta a nós. E que ao ver Jesus na rua, a gente possa logo grudar nele e seguir. E que a gente aprenda a amar como ele amou. Amar o nosso inimigo, aquele que está tramando contra a nossa vida. E que, mediante essas situações, a gente possa ser curado por ti. A gente possa ser tratado em ti. E que os escândalos que a gente passar por eles possam servir de potencializações para a nossa fé, para o nosso relacionamento, para que a gente esteja bem com Jesus, para que a gente esteja bem contigo. Mesmo sabendo que a gente vai fracassar muitas vezes, mas que o Senhor sempre nos mostre a possibilidade do retorno. Sempre esteja de braços abertos, sempre mostre isso para a gente, porque a gente se esquece. A gente se esquece como seguir Jesus, a gente se esquece. E nesse sentido, Pai, eu peço que o Senhor nos lembre diariamente nesse novo ano, nesse novo dia também. Que o Senhor nos lembre. Que a gente continue caminhando em direção a Ti. E que a Sua cruz, a Sua glória, o Seu amor, tudo isso faça parte da nossa memória. No santo nome de Jesus, Pai, é que nós fazemos essa oração. Amém.